Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Fala, moçada, tudo certo? Galera, preparados para mais uma aula de matemática básica? Bora, capricha comigo, vem com o Pio, que hoje nós vamos falar de números decimais. Mas afinal, o que são números decimais? Vamos lá? Gente, você acabou de assistir às primeiras aulas de matemática básica, onde nós falávamos sobre números inteiros, sobre quantidades inteiras. Só que com o desenvolvimento das ciências, da tecnologia, há muito tempo atrás, o ser humano já notou que os números inteiros eles não eram suficientes para representar quantias que nós vivíamos. Por exemplo, o tempo, quando você vai contando, ele não vai assim, né? 1 segundo, depois 2 segundos, depois 3 segundos, porque o tempo é contínuo. A mesma coisa é dinheiro, né? O dinheiro você não vai contando de 12, depois 13, depois 14, porque você pode ter quantias parciais de uma determinada unidade monetária. Então, ó, o que são números decimais? Gente, números decimais finitos representam quantias não inteiras, ou seja, frações de uma parte. E como que a gente representa um número decimal? O que é um número decimal? Gente, são números representados a partir que tem uma vírgula. Então, por exemplo, quando você olha para esse cara, você está falando de que número? Você está falando de 12,356. Ou seja, você completou o 12 e andou mais um pouquinho, mas não chegou no 13. Ou seja, este número ele representa uma quantidade que está entre 12 e 13. Mais ou menos assim é a ideia. Então, quando nós representamos um número decimal e nós colocamos a vírgula, à esquerda da vírgula, nós temos o que nós chamamos de parte inteira. É aquilo que é inteiro do número. Nota, são 12 inteiros mais alguma coisinha. E as casas que sucedem a vírgula, elas têm nomes. Por exemplo, quando você escolhe... Eu vou fingir que não tem esse 5 e esse 6, tá? Finge que esse número ele é só 12,3. Como é que você iria ler esse cara? Seriam 12 inteiros e essa casa seria a casa que a gente chama dos décimos. Seriam 3 décimos. Então aqui você tem a casa dos décimos, deixa eu colocar o 3 ali, a casa dos décimos, por isso que nós chamamos de número decimal. Porque a partir do momento que você ultrapassou a vírgula e passa a escrever algarismos significativos ali, você passa a ter um número decimal. Então, ó, essa casa é a casa dos décimos, após vem a casa dos centésimos, e depois da casa dos centésimos vem a casa dos milésimos. Então, gente, sempre nessa ordem, tá? Passou da vírgula. Décimos, centésimos, milésimos. Professor, e tem outras casas para lá? Tem. Você pode escrever um cara com 3 casas após a vírgula, mas existem números com 5 algarismos depois da vírgula, com 7 e assim vai. Só que, embora existam nomes também para aquelas casas, esses aqui são os 3 essenciais. São os 3 que você tem que saber. Então, esse número é formado por 12 segundos. 12 segundos, eu estou pensando, eu sempre que olho para um número assim, eu lembro de tempo de Fórmula 1, quando o cara fechou a volta. Porque esses caras aqui são importantes. Ou uma corrida de natação que é decidida nos centésimos, nos milésimos. Então você olha para esses caras aqui, ok? Gente, eu tenho uma pergunta para te fazer. Essa questão, ela sempre cai no Enem de uma maneira contextualizada. E eu estou aqui para ensinar você a teoria, mas também a resolver questões interpretativas. Então eu vou primeiro te fazer uma pergunta. Quero ver se da teoria você manda bem. Qual dos números é maior? 3,547 ou 3,62? E aí, qual número é maior? 547 ou 62? E a resposta é que o maior desses dois números é qual? É qual? 3,62. E isso é uma pegadinha. Professor, por que é uma pegadinha? Gente, nota que a parte inteira desses números são iguais. Aqui é 3 e aqui é 3. Então, o desempate vai acontecer pelo que vem depois da vírgula. Só que a maioria das pessoas, às vezes, na pressa, olham para isso aqui e olham, mas calma aí, depois da vírgula você tem 547. Depois da vírgula você tem 62. Ué, professor, 547 não é maior que 62? É, mas o problema é que você vai desempatar, digamos assim, não pelo tamanho do número, mas sim algarismo por algarismo.
Qual dos números vai ser o maior? Gente, o maior dos números é aquele que tiver a maior parte inteira. Você vai olhar para a parte inteira e você vai olhar, opa, houve um empate. Então até agora empatou. Depois você não vai olhar tudo que vem depois da vírgula. Você vai desempatar pela próxima casa. A próxima casa desse aqui é 5. A próxima casa desse aqui é 6. Quem é maior, gente? 5 ou 6? O 6 é maior. Então esse número aqui, como ele tem um maior algarismo numa posição mais significativa, ele acaba sendo maior que aquilo. Uma outra maneira, talvez, para ficar mais evidente, para aquela galera que falou assim, professor, eu ainda não entendi porque 3,62 é maior. Gente, pense que se você tem algarismos, 3 algarismos depois da vírgula, você também conseguiria fazer com que esse número ele ficasse com 3 algarismos depois da vírgula. Porque você pode sucessivamente acrescentar zeros aqui. Quando você acrescenta zeros à direita da vírgula no final do número, você não altera o valor do número. Porque olha só, 3,62 é a mesma coisa que 3,620, tá? Professor, por que é a mesma coisa? Porque o zero à direita aqui não tem necessidade de escrever, mas se você quiser, você pode. E aí fica claro, quem é maior desses dois? Galerinha, quem é maior? 547 ou 620? 620 é maior. E é por este motivo que o número de baixo é maior. Conseguiu entender? Então, uma coisa que tem caído, guarde no seu coraçãozinho. É comparação. É coração não, coração não cai, né, gente? Coração, ó, continua batendo aqui no peito. É comparação entre números decimais. Agora veja só, como que isso aqui cai? Por isso, eu resolvi trazer uma questãozinha do Enem 2009. Inclusive, no Enem 2020 caiu, na verdade, o Enem 2020 cobrou uma questão mais ou menos dos mesmos modos. Olha que bacana. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida 3 milímetros. Então, gente, você queria comprar lentes com tamanho 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lentes de espessura 3,10, 3,021, 2,96, 2,099 e 3,07. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetros de. Qual das lentes você deveria escolher, já que ele não tem a de 3 milímetros, para que você ficasse mais próximo do 3? A pergunta é, de todos esses números decimais que apareceram, qual é mais perto de 3? Gente, eu gosto de separar essa questão em duas partes. Primeiro, eu gosto de pegar os números que são maiores que 3, que fica fácil de se olhar. Olha só, que número você tem? Você tem 3,10, tá? Você tem 3,10, você tem 3,021 e você tem 3,07, tá? Desses três, eu vou colocar até um embaixo do outro. 3,10, podia até ter colocado 3,1, né? Não foi o que o Enem fez. 3,021 e 3,07. Você quer a que seja mais próxima de 3. Se eu quero a mais próxima de 3, eu quero escolher desses três números qual é o menor deles. Que o menor vai estar mais próximo de 3. E como é que você faz essa escolha? Você não vai olhar para os números todos, porque corre o risco de você olhar, é 21 aqui. Não, vai indo casa por casa, ó. Entre 1 e 0 e 0, quais são os menores? É o 0. Então essa lente aqui, que é 3,10, ela já não pode ser, porque ela tem um algarismo na casa dos decimais maior do que o das outras. Faz sentido? Outra pergunta. Entre 2 e entre 7, quem é menor, 2 ou 7? 2. Então, essa lente aqui foi a que menos passou de 3. E se ela foi a que menos passou de 3, você vai descartar essa aqui. Ó, por enquanto você está com uma lente ali, você já descartou duas respostas, 3,10 e 3,07 não podem ser, ok? Agora nós vamos olhar as lentes que são menores do que 3, porque elas podem ser menores do que 3, mas está bem próximas. Então agora a gente vai ver aqui, ó, eu vou pegar as duas lentes, 2,96 e 2,099. Gente, aqui muda um pouquinho, porque olha só, eu estou falando de números decimais que são 2, alguma coisa. Para que eles estejam mais próximos de 3, né?
os números após a vírgula, eles têm que ser os maiores possíveis. Pensa assim, quem que está mais perto de 3? 2,5 ou 2,8? 2,8 está mais perto de 3. Faz sentido para você? Então você vai procurar aquele que é maior. E aqui está bem fácil, né? Se eu estou procurando quem é maior, vou começar pela parte decimal. Quem é maior? 9 ou 0? 9. Então esse cara não pode ser, porque ele... Gente, esse número aqui ele está muito mais perto de 2 do que de 3, tá? Então 2,096. Faz sentido para essa galerinha? Agora eu só estou em dúvida entre duas. Qual é a lente que eu devo escolher? Como é que eu vou descobrir? Eu tenho que ver quanto que falta para completar 3. Gente, quanto que falta para completar 3? Digamos assim, foi o erro, tá? O erro é quanto que a minha lente é menor do que ela deveria. Para que isso feche 3, gente, 96, né? Quanto é que você teria que colocar ali? 2,96 mais quanto? Seria 0,04. Professor, como assim 0,04? Porque veja só, se eu adicionar 0,04, esse carinha aqui mais 4 daria 10. Você passaria uma unidade para a casa do lado, que nem se aprendeu na aula anterior, e daria 10. Ou seja, você completaria aqui uma casa inteira. Então você errou por 0,04. Agora, essa outra lente aqui, né? Qual foi o erro dela? Gente, o erro é quanto ela passou de 3. Quanto que ela passou de 3? Aquela tá mais fácil, né? 0,021, tá? Isso foi o que ela passou de 3. Qual foi a que teve o menor erro? A que teve a menor oscilação em relação a 3. Vamos desempatar? 0, 0, 0, 0. Qual foi a que menos oscilou? Aqui oscilou 4 ou aqui oscilou 2? Aqui oscilou 2. Então, se essa aqui teve o menor erro, essa lente é a mais próxima de 3 e, consequentemente, é a que deve ser escolhida, nosso gabarito letra C. Então, cuidado, galera, para não embaralhar os números, tá? Você vai olhando casinha por casinha para poder comparar, ou então faz aquilo que eu te falei. Tá na dúvida? Ó, tem 3 casas aqui, coloca 3 casas. 3,100, 3,021, já fica mais fácil de você comparar, tá? Seria uma outra estratégia também, se bem que essa questão ela ainda tinha a pegada de você pensar nos números menores e maiores, mas o Enem tem curtido cobrar isso aqui. Agora, gente, nós estamos falando de números decimais e eu vou pegar o restante da aula para a gente falar um pouquinho sobre operações. Nós vamos pegar as 4 operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão, e nós vamos ver como é que se faz para efetuar essas determinadas operações quando se falam em números decimais, tá? Então, você aprende isso aqui, vou ser bem simplório, tá? Com um exemplo, você olha um exemplo resolvido, pega mais ou menos a mãe, o que você deve fazer e começa a reproduzir aquilo ali, né? Então nós estamos aí bem em matemática básica mesmo. Eu sei que tem gente que faz isso aqui com o pé nas costas, mas eu estou pensando em você, aluno que tem dificuldade de operar número com vírgula. Então vamos lá. Gente, exemplo, eu quero fazer 32,457 mais 2,38. Eu preciso operar esses números aqui. Qual é a regra para você fazer a soma? A regra é essa. Você coloca vírgula embaixo de vírgula. Lembre dessa frase. Na soma, você precisa equiparar as posições. Então, na hora que eu vou montar a soma, você vai colocar o seguinte, ó. 32,457, tá? E aí você vai olhar o seguinte, pô, mas na hora que eu vou somar, o outro número só tem 2 casas depois da vírgula. Como é que eu encaixo aqui? Lembra que a vírgula tem que vir embaixo da vírgula? Então você coloca a vírgula aqui, e aí para encaixar direitinho tem que ser assim, né? 2,38. Que aí assim a vírgula ficou embaixo da vírgula. Lembrando, a gente vai somar. E se você está com dificuldade, lembre-se daquilo que eu já te falei. Se o número de casas após a vírgula é discrepante, você pode completar. Se está faltando um carinha aqui, 2,38 é a mesma coisa que o quê? Do que 2,380. Lembra do zero à direita que eu posso acrescentar aqui? Fica mais fácil para você somar assim. Gente, vem comigo, ó. A operação de soma, agora você faz tudo igual que nem você fazia lá no algoritmo da soma. A gente vai somar 7 mais 0. Cara, 7 mais 0 é 7, tá? Agora cuidado que tem algumas coisinhas. 5 mais 8 é 13. Você concorda que não dá para você escrever 13 aqui, né? O que você coloca? Ao invés de colocar 13,
você coloca só 3, que é o algarismo das unidades. Então aqui a gente coloca 3. E como tinha passado de 10, né, tinha completado uma dezena, tem aquele lance de você passar um para esse lado, tá? Então a gente vai, sempre que passou de 10, completando para a casa seguinte. 4 mais 3, 7. Aí mais umzinho lá de cima vai dar 8. Então aqui fechou. Gente, 2 mais 2 é 4. E 3 mais ninguém, que aqui no caso seria 0, né? Você poderia colocar 2 ou 0,2 é a mesma coisa, antes da vírgula, né? 3 mais 0 deu 3. E lembrando, toda vírgula fica embaixo de vírgula. Então, se você tinha colocado a vírgula nessa posição, no final a vírgula vai continuar exatamente na mesma posição. Então, a resposta é que este número mais esse número vai dar como resultado 34,837. Conseguiu pegar, galerinha, beleza? Então, você efetua a soma desse jeito, colocando vírgula embaixo de vírgula, tranquilo? Gente, vamos lá que eu tenho mais operações e agora a gente vai falar de subtração. A regra da subtração, ela segue exatamente os mesmos padrões e o mesmo molde da adição. Ou seja, aquela regra de você colocar vírgula embaixo de vírgula continua valendo, tá? Então, na hora que eu vou subtrair, vamos lá. Agora eu quero pegar 8,4, então eu vou pegar aqui 8,4 menos, na hora que eu vou colocar, ó, 3,278, se a vírgula tem que ficar embaixo da vírgula, 3,278. Nota que aqui eu equiparei, e aí para fazer a subtração de maneira decente, você completaria para igualar as casas após a vírgula com zeros aqui. Nota que agora eu tive que colocar 2 zeros, porque o número de baixo tinha 2 algarismos após a vírgula, a mais do que o de cima. Então vamos subtrair? Bora lá fazer continhas? Gente, lembrando, a operação de subtração, ela começa do fim, só que aqui tem um problema. Se eu começar do fim, você lembra que 0 você não consegue subtrair de 8. É aquele famoso pega emprestado, ou toma lá, me dá logo, meu filho. Gente, o problema é que você não consegue pedir emprestado da casa do lado. Que a casa do lado é 0. Aí você fala assim, como é que esse cara, coitado, ele já não tem nada, ele vai emprestar para mim? Aí você pede para outra casa ainda. Agora você tem, né? Então nós vamos fazer o seguinte, cuidado aqui nas continhas, gente, que é o seguinte, ó. Esse cara, ele vai emprestar para cá. Se ele vai emprestar, ele vai deixar de ser 4. Eu vou até apagar aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, aos poucos você vai apagando. Ao invés de 4, vai ficar 3. Tá? Então aqui você vai colocar 3. E aí o que aconteceu? Se ele emprestou uma unidade, aqui não é uma unidade, né, um décimo dessa casa, ele vai se transformar sempre de 10 em 10, você lembra? Então você vai passar a ter 10 aqui. Só que aí já tem um outro problema. Esse cara também vai emprestar para cá. Então essa casa, eu vou colocar por cima aqui, vai passar a ser 10. E aí uma coisa que muita gente erra, nessa casinha aqui, você passou a ter 9. Se você está falando, professor, eu me perdi, calma aí, vou explicar de novo. Lembra que aqui era 4, né? Emprestou para cá, virou 10. Só que esse cara aqui, que era 10, ele teve que emprestar um para o do lado também. Então por isso que ele ficou 9, você entendeu? Ele virou 10, mas aí ele emprestou também e virou 9. E agora você vai subtrair normalmente. Bora lá? 10 menos 8, esse está fácil, 10 menos 8 é 2, né? 9 menos 7 é 2 também. 3 menos 2, aqui se subtrai dá 1. Lembrando, vírgula sempre fica embaixo de vírgula nessas operações. E 8 menos 3 dá 5. Ou seja, a subtração entre esses dois valores aqui vai dar 5,122. Conseguiu pegar legal, galera? Beleza? Notou que segue mais ou menos os moldes das operações com inteiros, mas com esse detalhezinho, né? Você tem que equiparar vírgula embaixo de vírgula. Isso tem que tomar cuidado, ok? Vamos lá que a gente vai aprender mais operações. Nós vamos falar das 4 operações, ó, e fique até o final, porque no final tem uma questãozinha Enem, daquelas interpretativas que eu sei que você tem dificuldade, galera. Primeiro, você aprende na teoria somar, subtrair, multiplicar e dividir. Depois você aplica nos exercícios. Então vamos lá. Multiplicação agora. Gente, multiplicação, eu coloquei um exemplo e eu queria te falar uma coisa. Quando você vai multiplicar dois números decimais, você não precisa mais colocar vírgula embaixo de vírgula. Veja só o que você faria. Para multiplicar esses números, deixa eu colocar aqui, olha só. Multiplica-se os números ignorando a vírgula,
E ao final da operação, coloca-se o referido número de casa após a vírgula. Professor, não entendi, você pode me explicar melhor? Gente, tem dois jeitos de fazer, tá? Eu falei que você tem que multiplicar como se não houvesse a vírgula. Então a ideia é como se você estivesse multiplicando 22 por 125, ou então 125 por 22. Como a ordem dos fatores aqui não altera o produto, eu prefiro fazer isso aqui, ó. 1,25 vezes, aqui é vezes, 2,2. Eu até coloco assim para ficar bem claro que você não precisa mais vírgula embaixo de vírgula. Professor, e se eu quiser colocar, aí é contigo, tá? Mas não é necessidade. A ideia, gente, é você fazer isso aqui, ó. Você vai primeiro de tudo apagar a vírgula. Então, pá e pá, apaguei a vírgula. Agora eu vou multiplicar, só para facilitar aqui, ó. Você lembra como é que multiplicam-se dois números inteiros? Gente, ó, 5 vezes 2. Primeiro você multiplica tudo por esse 2 aqui, né? Vou até sublinhar ele porque é por esse cara. 5 vezes 2, 10. Você coloca um zero e aí passa uma unidade para o lado, tá? Uma dezena no caso. 2 vezes 2 é 4. Só que como tinha um esperando ali em cima, 4 mais 1, você vai ter 5 aqui, tá? E por último, 1 vezes 2 é 2. Então, essa continha é bem fácil, né? 125 vezes 2, basicamente foi isso que eu fiz. 125 vezes 2 é 250. Tranquilo? Agora, você vai apagar isso aqui. Deixa eu apagar. E vai multiplicar esse mesmo carinha, só que agora pelo outro 2. Então agora, gente, é por esse 2 que você vai fazer. E lembra que você já viu aí nas aulas passadas, que quando a gente muda o algarismo significativo aqui, você tem que acrescentar um zero aqui no final. Então, ó, eu vou acrescentar um zero, e aí o resultado eu vou começar a colocar da próxima casa, tá? Você já assistiu aí 2 aulas atrás, né? Então, ó, 5 vezes 2, 10. Na verdade, você concorda que 125 vezes 2, você não vai perder o seu precioso tempo? Você já fez essa continha? 125 vezes 2, 250. Você vai colocar aqui 250, ok? Depois que eu multipliquei, agora você soma os resultados dessas continhas. 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. 2 mais 5, 7. E aqui 2, tá? 2 mais ninguém, 2. Então o resultado, 125 vezes 22, dá 2.750. O problema é que esses números, eles foram operados ignorando a situação da vírgula. Só que aí o que você faz no final? Gente, coloca a vírgula. E aí o que eu faço? Conte quantas casas essa multiplicação ela tinha após a vírgula. Conta aí comigo, ó, tinha 2 aqui, tinha uma aqui. Ou seja, tinha 3 casas ao total depois da vírgula. E se eu tenho na operação multiplicação 3 casas após a vírgula, o resultado da minha multiplicação vai ter que conservar 3 casas após a vírgula. Então, ó, se eu tenho que ter 3 casas após a vírgula, você vai ter que colocar a vírgula onde? 1, 2, 3, aqui. Ou seja, 2,2 vezes 1,25 é a mesma coisa que 2,750, ou então 2,75. Deu para pegar a ideia, galera? Viu? Então é bem tranquilinho. Gente, aqui eu montei, tá, o algoritmo da multiplicação. Mas tem contas que você nem precisa montar, porque olha só, imagina que você lá na sua prova, né, teve que operar 2 números, e é difícil o vestibular que coloca 3, 4 casas depois da vírgula. Normalmente é 1 ou 2, tá? Mas sei lá, você teve que fazer uma continha assim, ó, 1,2 vezes 1,3. Tem uma galera que vai olhar para isso aqui e vai falar, meu, que conta difícil. Ah, você acha difícil? Qual é a logística de multiplicar números que tem vírgula? Você não multiplica como se não tivesse a vírgula? Então, no dia da prova, a única coisa que você tem que fazer, quanto que é 12 vezes 13? Se você matar quanto é 12 vezes 13, acabou. Gente, deixa eu pensar aqui, 12 vezes 13 vai dar 130 com 26, vai dar 156, se eu não me engano, tá? 12 vezes 13 é 156. Aí você fez, pô, deu 156, bacana. Só que como tinha 2 casas após a vírgula, 2 casas depois da vírgula, 1,56. Então, a partir do momento que você pega rapidez a fazer isso aqui, a coisa também já fica mais ligeirinho, ok? Beleza, people? Vamos então para a nossa última operação. Que operação, que operação, que operação? Gente, divisão de números decimais. Talvez essa aqui é a que dá um pouquinho mais de trabalho, porque veja só, eu coloquei um exemplo aqui, que é esse aqui. Como é que nós efetuamos a divisão de qualquer número?
usando aquele método que você já aprendeu para divisão de números inteiros, que é o método da chave, né? Aquele método é o método oficial de você efetuar divisões. Como é que funcionava o método da chave? Gente, o método da chave, você pegava um número que era o dividendo, 4,305, e dividiria por esse número aqui, que é 3,5, tá? Então você dividiria eles. O que vai mudar quando você tem vírgula? Olha só, preste atenção. Primeiro passo, iguala-se o número de casas após a vírgula. Então você vai olhar para essa divisão e vai falar assim, caramba, mas aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula, enquanto aqui eu só tenho uma. Então você teria que igualar. E como que a gente iguala? Completando com zeros. Lembra que 3,5 é a mesma coisa que 3,500? Então você igualou o número de casas depois da vírgula. Então, eliminam-se as vírgulas, efetuando a operação normalmente, como se fossem inteiros. Galerinha, olha só, daí em diante, a partir do momento que você igualou as casas depois da vírgula, você vai pá e pá. Professor, e agora você divide normalmente, que o resultado vai dar exatamente o resultado da divisão dos números como se eles tivessem a vírgula. Digamos assim, você deu uma compensada aqui. Você tirou a vírgula que estava 3 casas à frente, e aqui você tirou a vírgula que estava 3 casas à frente. Então você equilibrou as coisas, ok? Gente, vamos lá, com a sua tarefa, dividir 4.305 por 3.500. Veja só, veja só. Cara, para dividir por 3.500, você teria que pegar todo esse número. Deixa eu pegar outra cor aqui. 4.305. Quanto é 4.305 dividido por 3.500? Cara, dividido por 3.500 vai dar 1, né? Por que que deu 1? Gente, vai dar 1 porque 1 vezes 3.500 é 3.500. Nota que ele já é um número bem próximo daquele de cima, porque se você colocasse 2, 2 vezes 3.500 dá 7.000, ia passar. Então por isso que eu coloquei 1, faz sentido? Então eu vou subtrair de 3.500 e vai me sobrar o quê? Vai me sobrar 4.305 menos 3.500, vai sobrar 805, tá? Então sobrou 805. Agora que vem o problema. Gente, quando você está dividindo números e você vai baixando as coisas, você vai dividindo, dividindo, às vezes tem um lance de botar 0, só que você nota que não tem mais ninguém para baixar. Desse número aqui, que é o dividendo, esgotaram-se as casas. E quando esgotam-se as casas, quando você não tem mais nada para baixar, você pensa o seguinte, esse número ele é como se fosse 4.305,0. Você chegaria no momento onde teria uma vírgula aqui. E se eu cheguei no momento onde tem uma vírgula, você, para baixar a próxima casa, que seria um 0, você teria que colocar uma vírgula aqui no quociente. Então, uma dúvida muito comum é, professor, quando que eu coloco 0 e quando é que eu coloco vírgula? O 0, eu já te expliquei numa aula passada. É quando você tem que baixar 2 carinhas de uma vez só para conseguir dividir. Nesse caso, é um pouco diferente. Porque você não tem que baixar, na verdade, não tem mais ninguém para baixar. E aí, como não tem mais ninguém na parte inteira, você tem que colocar uma vírgula para baixar um 0 da próxima casa aqui. Ok? Gente, agora, 8.050 dividido por 3.500, cara, agora dá 2. Porque pense comigo, 2 vezes 3.500, cara, 2 vezes 3.500 é 7.000. Agora, tá? Dá pra gente diminuir. 8.050 menos 7.000 vai dar 1.050. Gente, sobrou 1.050 então, né? Aí você fala o seguinte, 1.050 dá para dividir por 3.500? Não. Gente, agora presta atenção. Até você continuar a divisão, você pode sempre ir baixando um 0 dali. Professor, aí o que eu faço? Eu boto outra vírgula? Óbvio que não, né, galera? Não tem como você colocar outra vírgula aqui. Passou a casa aqui dos decimais, você pode baixar quantos zeros você quiser, até continuar. Só que um de cada vez, galera. Ó, 1.050 não dá para dividir? Você baixa mais um 0. Então virou o quê? 10.500. E aí vai faltar um pouquinho de espaço. Mas, cara, 10.500 é um pouquinho maior, né? 3.500, se eu colocasse 2, daria 7.000. Acho que cabe mais. Se eu colocasse 3, me ajuda aí. 3 vezes 3.500, quanto é que dá? Gente, 3 vezes 3.500 dá 10.500. Vai dar exatamente isso aqui. Se eu vou subtrair 10.500, aí agora sim a minha divisão acabou.
porque vai sobrar 0. Então você fez a divisão e o resultado da divisão ali deu o quê? 1,23. Conseguiu entender? Então, qual é a sacada? A gente iguala o número de casas depois da vírgula e faz a divisão normalmente ali como tem que ser. Beleza? People, pra gente acabar, pra gente terminar essa aula, você pergunta assim, tá, mas como que essas operações, elas caem na prova? Principalmente, vamos falar de Enem, né? Enem gosta aí de uma prova que cobra muita matemática básica, muita operaçãozinha numérica. E eu trouxe essa questão, que ela é de 2010, ela é um pouco antiga, mas ela é muito legal. Porque veja só, olha que bacana. Gente, vamos primeiro interpretar ela. Uma escola recebeu do governo uma verba de R$1.000, então já guarde isso, ó. A escola ela tem R$1.000 para enviar 2 tipos de folhetos pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selos deveriam ser utilizados. Concluiu que, para o primeiro tipo de folheto, então, gente, para o primeiro, bastava um selo de 65 centavos. Então, para o primeiro folheto, quando você bota um selo de 65 centavos, está tudo certo. Enquanto, para folhetos do segundo tipo, gente, digamos assim, folhetos é a carta, tá? Cartas do segundo tipo seriam necessários 3 selos. Um de 65, igual ao do outro, um de 60 e um de 20 centavos. Ou seja, enviar o segundo folheto é mais caro, porque você precisa colocar 3 selos nele, ok? O diretor solicitou que se comprassem selos de modo que fossem postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo e uma quantidade restante de selos que permitisse o envio do máximo possível de folhetos do primeiro tipo. Quantos selos de 65 centavos foram comprados? Nossa, você termina de ler essa questão, você fala assim, quanta coisa tem. Professor, eu não entendi mais o que é folheto, eu não entendi mais o que é selo. Vamos com calma, vamos organizar. Ó, eu trouxe aqui as ideias, tá? Para o primeiro tipo de folheto, bastava um selo de 65 centavos. Então esse aqui, belezitia, deixa ele por enquanto em off. Para folhetos do segundo tipo, seriam necessários 3 selos. Lembra que preciso de 65, o de 60 e o de 20. A minha pergunta é, quanto que eu preciso de dinheiro para enviar um folheto do segundo tipo? Gente, se eu vou precisar esses 3 selos, é só somar. Então a continha que você deveria fazer é essa. 0,65 mais 0,6 mais 0,2. Você foi lá, fez a continha bonitinha. Essa aqui dá meio que até para fazer de cabeça, ó. Porque 0,6 mais 0,2, aqui o número de casas é igual, né? É 0,8. Gente, 0,8, 0,80 mais 0,65, você vai somar, vai dar 1,45. Então guarde comigo. Para enviar um folheto do segundo tipo, me custa 1,45. O lance é que a questão falava que o diretor queria que fossem postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo. Aí você fala, tá, Pio, e aí? Cara, cada folheto não custa 1,45? Então, se eu quero postar 500 vezes 1,45, né? Isso vai me dar o valor total que eu estou gastando. Gente, aqui eu tenho uma diquinha, tá? Quando a gente multiplica por um número que termina em 0, por 10, por 100, por 1000, né? Esse número ele só vai caminhar a vírgula, né? Quando você multiplica por potências de base 10, né, você caminha a vírgula. Como nós temos 2 zeros, esses 2 zeros eles fariam o que com esse número? Fariam com que aquele número caminhasse 2 casas a vírgula. Essa continha, gente, você poderia fazer o seguinte, você poderia retirar os 2 zeros e para isso compensar caminhando 2 casas após a vírgula. Então seria a mesma coisa do que fazer 5 vezes 145. A ideia aqui, tá? Só para te entender, é como se você tivesse caminhado 2 casas a vírgula para a esquerda e para compensar no outro você caminhou 2 para a direita. Então meio que ninguém perdeu nem ganhou. Fica mais fácil você fazer essa continha do que multiplicar o número com vírgula, tá? Então essa estratégia aqui ela pode te ajudar. Gente, 5 vezes 145 eu já fiz, tá? R$ 725. Então, o diretor da escola, ele gastou R$ 725 só para enviar os folhetos do segundo tipo. Agora a gente vai voltar e ver do primeiro tipo. Deixa eu só apagar aqui para ficar bem claro para todo mundo, né? Eu escrevi ali embaixo.
Então foi gasto R$ 725 da verba total, lembrando a verba total que a escola tinha era de 1.000. Quanto que sobrou para enviar os folhetos do primeiro tipo? Vê a diferença, pô, de 1.000, se eu já gastei 725, subtrai, sobrou 275. Então eu tenho R$ 275 para enviar esses folhetos aqui. Só que aqueles folhetos, galera, cada um deles custa 65 centavos. Então como que eu descubro quantos folhetos eu consigo enviar? Gente, isso seria meio que uma regra de 3, né? Eu sei que a gente ainda não teve aula de regra de 3, mas basicamente essa continha. Um folheto custa 0,65. Quantos folhetos custariam R$ 275? A continha que você tem que fazer aqui, né? Eu sei que é uma regra de 3, mas você pode fazer só com divisão. A ideia é que você pegando o valor total e dividindo pelo preço de um folheto, você iria descobrir a quantidade de folhetos. Então a gente vai fazer o quê? A resposta da questão é 275 dividido, deixa eu só ajeitar aqui, né? Dividido por 0,65. Por que eu deixei um espaço aqui? Porque o meu aluno, ele já sabe que quando ele está dividindo números que tem vírgula, a primeira coisa é igualar o número de casas depois da vírgula. Se aqui você tem 2 casas, aqui você precisaria colocar 2 casas também, ó. Então eu coloquei 2 casas depois da vírgula, lembrando, 275 é a mesma coisa que 275,00, né? E aí, a partir daí, ó, você pode ignorar a vírgula. Então, que conta a gente tem que fazer? Gente, a conta é pegar 27.500 e dividir por 65. Eu vou até apagar aqui, né? Porque 0,65, só para ficar mais claro, 0,65 é o quê? Cara, 0,65 é 65, tá? Então, essa é a conta que a gente vai fazer. Vamos por partes, galera? Bora lá, olha só. Primeiro, 27 dá para dividir por 65? Não. Você é obrigado a pegar 275. Então vamos lá, vamos ver quanto é que dá isso aqui? Cara, eu acho que 65, eu tô pensando em 4 aqui. Sabe por que eu pensei em 4? Porque 4 vezes 65, 4 vezes 65 vai dar 240, 260. Você nota que 4 vezes 65, que é 260, chegou bem perto desse cara aqui. Então 4 vezes 65, 260. Você vai subtrair os dois e vai sobrar 15. Então, sobrou 15, beleza? Aí, nota que tem 0 ainda para baixar? Aí você vai falar, Pio, então você coloca uma vírgula agora, né? Não, você está baixando um cara que está aqui na divisão. Então, sua tarefa é só baixar esse 0 e acabou-se, tá? 150 dividido por 65 vai te dar 2. É isso? Então, vai dar 2. 2 vezes 65 é 130. Aí eu subtraí e sobrou 20. Então, sobrou 20. Você ainda tem mais um 0 para baixar, galera. Não se engane, tá? Não é o momento de colocar vírgula ainda. Então, você vai dividir 200 por 65. Cara, 200 por 65, eu acho que dá 3, tá? Eu acho que dá 3. Porque 3 vezes 65 é 195. Tá? Aí eu subtraí 200 menos 195, 5. E agora que é aquilo que eu te falei. Quando esgotam-se os algarismos significativos aqui da divisão, você vai ter que abaixar um 0 após a vírgula. E para abaixar um 0 que não existe aqui, que está após a vírgula, você teria que colocar uma vírgula aqui. Né? Olha que legal essa divisão, você colocaria uma vírgula. Aí você olhou para cá e falou assim, caramba, mas 50 não dá para dividir por 65. Ah, eu vou ter que abaixar mais um 0. E aí, para abaixar mais um 0, você tem que colocar um 0 após a vírgula. Porque um 0 você abaixou para colocar a vírgula e outro 0 você tem que abaixar colocando um outro 0 lá. 500 dividido por 65 ia continuar. Gente, daria 423, alguma coisa. Só que aqui, galera, pense comigo, você não precisa terminar a divisão. Aquela quantidade de dinheiro seria suficiente para apostar 423, algum folheto. Só que você não pode postar 423, alguma coisa. Ou você posta 423 ou posta 424. Como o dinheiro não foi suficiente para chegar a 424, você vai postar 423. Então você teria 423 selos. Vou até escrever aqui, ó. 423 selos seriam utilizados para postar
esse tipo de folheto. Deixa eu voltar nas respostas aqui do Enem. Deixa eu ver. Tinha 423? Cara, não tinha 423. Professor, e agora? Gente, lembra que tem uma coisa que a gente não pode ignorar, ó. A pergunta era quantos selos de 65 centavos nós usávamos. E lembrando, você usou 423 selos aqui, mas você lembra que você utilizava selos de 65 centavos aqui também? Lembra disso? E que foram feitos 500 daquele? Então são 500 selos a mais de 65 centavos. 500 que você vai usar aqui, mais 423 que você usou aqui. 500 mais 423 dá o quê? 500 mais 423 dá 923, que é o gabarito da questão. Aí eu vou só voltar aqui. O nosso gabarito oficial é letra C. Conseguimos entender, galerinha? Beleza? Ó, a aula foi um pouquinho maior, tá? Essa aula aí, mas é que a gente falou um pouquinho de todas as operações e essa questão, nota que era uma questão demorada do Enem também. Espero que você tenha entendido, tá? Depois dê uma olhadinha de novo, que esse tipo de questão é bem bacana e a gente fica por aqui então. Beijo no coração de todos, até a próxima. Tchau, gente!